E a palavra era um Deus. Análise da tradução do Novo Mundo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre esse assunto que é de extrema importância, envolve aí debates teológicos, gramaticais, enfim, vários fatores. E hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas informações sobre essa questão. Vou trazer aqui as traduções do Novo Mundo desde 63, para nós analisarmos como ela foi traduzida antes e como ela está traduzida hoje. Vou trazer aqui os argumentos que eles usam para defender essa tradução e vou trazer aqui alguns pontos contrários a esses argumentos, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha vontade de fazer um curso de grego bíblico do Novo Testamento, pegando ali do nível básico ao nível avançado, você pode falar comigo. Aqui na descrição deste vídeo está o meu contato e aqui também, na página do meu Instagram. Esse aqui é o meu contato, beleza? E essa aqui é a minha página, está aqui na descrição. Caso você queira seguir, é só você seguir lá, beleza? Aqui inclusive eu sempre estou postando lá algumas coisas sobre enquetes, perguntas lá. E aí a gente está sempre ativo aí nas redes sociais, beleza? Também temos o curso de hebraico bíblico, só que esse curso está aqui na parte de membros nível 2. Você paga apenas R$20 mensais. Então, caso você tenha interesse, é só você assinar aí o nível 2. Você paga apenas R$20, um valor extremamente simbólico para um curso de hebraico do nível básico ao nível avançado, beleza? E aí, caso você assine esse nível 2, você tem acesso ao conteúdo do nível 1, que nós estamos falando sobre as variantes textuais de todos os versículos do Apocalipse. Você já viu como um livro completo ele é em relação às variantes textuais? Então, nós estamos trabalhando isso no nível 1, que é apenas R$5 mensais. Mas se você assina esse nível 2, você tem acesso ao nível 2 e ao nível 1, beleza? Então é isso aí, vamos para o conteúdo. Bom, pessoal, o que acontece? Eu peguei aqui a tradução do Novo Mundo, essa aqui, ó, a cinza, que é essa aí que está na tela, quando você tem aqui, e a palavra era um Deus, certo? Essa aqui é a edição de 2013, é a mais recente que eu tenho. Só que tem a TNM da capa preta, que é essa aqui, que eu também tenho. Essa TNM da capa preta, ela é de 86. Veja como que eles traduziram essa parte, ó. Aqui você tem a palavra era um Deus. Você nota que esse um está entre colchetes, certo? Só que quando você volta no tempo mais um pouco, o que você encontra? Você vai para a TNM da capa verde, essa aqui, ó. Na TNM da capa verde, olha o que você encontra. É a palavra era Deus. Você percebe que aqui eles traduziram de igual modo como nossas traduções apresentam hoje, Só que hoje eles combatem essa tradução que a própria TNM fez na época. Então, quer dizer, na época a TNM também estava errada. Bom, então aqui você percebe que esse ele não existia, Eles traduziram iguais nossas traduções fazem hoje, mas hoje eles criticam. Aí o que acontece? Como essa aqui é a mais antiga, a de 63, quando você parte para 86, aí já tem o acréscimo com o colchetes. E quando passa para a de 2013, já não tem mais colchetes e já faz parte ali do texto da própria Bíblia, Então, houve aí essa modificação na TNM. Então, quer dizer, a antiga, ela dizia o que nossas traduções falam hoje, certo? Então esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que acontece, o argumento que eles usam para defender aí a tradução do Novo Mundo, deixa eu tirar aqui a minha câmera para não atrapalhar, é o seguinte. Aqui em João 1:1 você tem essa frase, Theos en ho logos, beleza. Esse Theos aqui, que é Deus, como eles traduziram por um Deus, ele não tem artigo. Se ele não tem artigo, então ele é indefinido, porque quando o substantivo ele não tem artigo, ele pode ser indefinido, certo? Certo. Só que o que acontece? Esse argumento ele é falho por alguns motivos.
Quando nós temos essa estrutura aqui, ó, quando que o substantivo ele é predicativo, ele é antes desse verbo aqui, ele é antes do verbo, e ele é anártro, quer dizer, ele não tem artigo. Então, geralmente, o predicativo, o substantivo no predicativo, que no caso aqui Deus, nessa estrutura, o predicativo ele geralmente é definido mesmo sem artigo. Inclusive, a TNM fez isso o tempo inteiro dentro do Novo Testamento. Então, quer dizer, a TNM geralmente ela traduz um substantivo predicativo pré-verbal, ou seja, antes do verbo, anártro, como definido. A TNM faz isso o tempo inteiro, mas aqui não. Aqui eles argumentaram, não, porque não tem artigo, né? Mas por que nos outros casos colocaram com artigo como definido? Então vamos ver aqui alguns textos, né, da TNM sobre isso. Aqui em João 1,49, a TNM fala assim, né? Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. TNM, essa da capa cinza. Veja aqui quando ele fala aqui, ó, o Rei, eles colocaram com artigo, certo? Só que quando você vai para o texto grego que dá base à TNM, você não tem artigo nenhum aqui. Ó, sujeito, su, que está eles verteram aqui como senhor, né? Só que aqui seria tu, né? Então tu é o ei, certo? É Basileus, o rei. Perceba aqui, isso aqui é um substantivo predicativo pré-verbal anártro. Quer dizer, ele está antes do verbo, ele não tem artigo e ele é predicativo. Está afirmando algo sobre tu. Tu é o rei, certo? Então é uma afirmação sobre o sujeito tu. É a mesma estrutura, veja. Predicativo pré-verbal anártro antes do verbo. Aqui a mesma coisa antes do verbo. Então a TNM traduz como o rei. Geralmente dentro dessa estrutura aqui é muito difícil você encontrar uma construção indefinida. Existe, mas é muito raro você achar. Geralmente é qualitativo ou definido. Veja aqui outro exemplo, né? Interessante. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 18, fala o seguinte na TNM. Pois a mensagem a respeito da estaca é tolice para os que estão a caminho da destruição, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, né? Perceba que o termo poder aqui, ele está com artigo, ó, o poder, certo? Esse termo poder é dinamis. Veja que dinamis é um substantivo predicativo pré-verbal, ou seja, antes do verbo, e é anártro. No caso, ele não tem artigo. Então, aqui ele está traduzido como definido, certo? Mesmo não tendo artigo. Porque dentro dessa estrutura, quando o predicativo ele está antes do verbo, geralmente ele é definido. Então, quando você tem um predicativo anártro antes de um verbo, ele pode ser definido mesmo sem artigo. Então, esse argumento de que não tem artigo, então a gente traduz assim, ele é fraco, né? Para você fazer uma defesa dessa. Outro exemplo, Mateus 5,34 na TNM. No entanto, eu lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, pois é o trono de Deus. Observe que o trono está com artigo definido, mesmo que tronos em grego aqui não tem artigo, certo? E de novo, ele é um predicativo pré-verbal anártro, ó. Ele é pré-verbal antes do verbo, é anártro porque não tem artigo e é predicativo. Então, aqui de novo, tronos extinto teu, né, o trono de Deus. Então aqui, o que é o trono de Deus? O céu. O céu é o trono de Deus. Então aqui, tronos, ele está traduzido como definido, mesmo não tendo artigo. De novo, a mesma estrutura. Outro exemplo, Mateus 13:39, né? E o inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o final de um sistema de coisas. E os ceifeiros são os anjos. Perceba que, de novo, os anjos aqui, que está aqui, ó, angeloi,
Ele é o que? Um substantivo predicativo pré-verbal anartro. De novo, aqui ó, ele está antes do verbo sim, tá? E ele é o predicativo de teristai, né? Que é o termo ceifeiros. Está no plural, aqui ó, característica do plural, essa última letra, o i, está com o artigo no plural. Então, esse aqui é o sujeito, né? Os ceifeiros. Aqui você tem o verbo são e aqui você tem o predicado, que está afirmando algo sobre os ceifeiros. Então, de novo, predicativo pré-verbal anartro sendo definido, certo? Outro exemplo. João capítulo 10, versículo 2. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. TNM, tá? É o pastor e não um pastor. Veja que aqui ele coloca poemen estim. De novo, substantivo, que é pastor, né? Poemen. Ele é predicativo pré-verbal anartro, de novo. E aqui, adivinha só, ele está antes do verbo, de novo. Então, de novo, a mesma estrutura e a TNM traduz como o pastor e não um pastor. Outro exemplo, João 1,14. De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. De modo que a palavra se tornou carne. Veja que aqui você tem hologos, que é a palavra. Você tem o sarx, que é carne, que é o predicado. E você tem a geneto, que é o verbo. Quer dizer, está antes do verbo de novo. Então, a palavra se tornou carne e não se tornou uma carne. Certo? Então, aqui, de novo, o termo substantivo, predicativo, pré-verbal anartro está traduzido como definido. Existem diversos outros, quer dizer, aqui ele é mais qualitativo, né? Existem muitas outras passagens que a TNM ela faz isso nessa mesma estrutura de João 1:1. Agora veja aqui outros exemplos, tá? Aqui, Mateus 14:26, temos assim: quando ouviram andando sobre o mar, os discípulos ficaram assustados e disseram: é uma aparição, e gritaram de medo, ou é um fantasma, né, como nossas versões fazem. Veja aqui, fantasma, aqui ó, fantasma este, fantasma, ele é um predicativo pré-verbal anartro, certo? E ele está antes do verbo, tá? Só que aqui ele é indefinido, uma aparição ou um fantasma, certo? Mas por quê? Porque o contexto exige isso. Primeiro, não tem nenhum fantasma nesse contexto para trazer isso como definido, certo? Então não faz sentido contextualmente você definir isso aqui. É o fantasma. Se é o fantasma, então eles tinham algum fantasma em mente, definido, né? Então, pelo contexto, aqui o contexto exige que esse termo seja indefinido, mesmo estando antes do verbo. Como eu disse, essa estrutura existe? Existe, mas quando o contexto ele exige que tal coisa seja feita. Outro caso, Atos capítulo 28, versículo 4, temos assim: ao verem a cobra venenosa pendurada na sua mão, os nativos começaram a dizer uns aos outros: certamente este homem é um assassino. Certo? Deixa eu baixar aqui a minha câmera aqui. Opa. Baixar a minha câmera aqui para pegar aqui o texto grego, né? Aqui. Aqui nós temos o seguinte, ó. Aqui você tem phoneus, estin, anthropos, rutos. Então, o rutos é o este, tá? Anthropos é homem, no caso aqui, homem é o anthropos, tá? Então, este homem, roto-anthropos, estin, que é o e o phoneus, que é o substantivo predicativo pré-verbal anartro, está antes do verbo, mas que ele foi trazido como um assassino, indefinido, na TNM. Porque o contexto aqui não faz o menor sentido você traduzir o assassino. Porque para eles comentarem o assassino, tinha que ter um assassino em mente. E no contexto não tem assassino nenhum. Então, isso aqui é algo que, pelo contexto, o contexto exige que seja indefinido. Beleza? Até aqui, ok, né? Pronto. Agora vamos voltar lá para João 1:1. Cadê?
Deixa eu pegar aqui o texto aqui. Vamos voltar para João 1:1. Primeira questão. Quando nós vamos analisar o texto, nós temos que analisar o período. Essa aqui é a primeira coisa. Quando você coloca aqui, ó, en arche, no princípio ou em princípio, que princípio é esse que ele está falando? Evidentemente que é o princípio da criação, certo? De Gênesis 1:1. Por quê? Porque o versículo 3 fala que todas as coisas foram criadas ou foram feitas, né, ou vieram à existência por meio do Logos, por meio da palavra. Então está falando do contexto da criação, certo? Então perceba aqui, o autor ele começa narrando o princípio da criação. Aí diz, no princípio da criação, em Logos, quer dizer, existia, estava lá. Quer dizer, o Logos existia lá, ele estava lá. Kai Logos em prostonteon. E esse Logos, essa palavra, estava com Deus. Aqui. Kai Logos é a palavra, en estava pros com tonteon Deus. Então ele estava com Deus. Beleza. Então, como eles argumentam? Veja, o Logos, ele estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele não pode ser Deus, certo? Então, por isso que se traduz um Deus. Porque o Logos aqui é outro ser. Ele não é o Pai. O Pai é um, o Logos é outro, certo? Então, esse Logos é um Deus. Então, esse é outro argumento. Porque o texto aqui está falando de duas pessoas. Beleza. Só que qual é o problema? O problema é que quando nós lemos o termo Deus aqui, ó, tonteon, ele tem artigo, certo? E ele, ou seja, está trazendo a identidade de quem o Logos estava. Então, o Logos ele estava com o Deus, com o Pai. Perfeito. Só que quando você vai para a terceira frase, ele diz Kai Theos. Ele coloca Theos, Deus em primeiro lugar, para trazer ênfase na frase. Então, quando as palavras elas são colocadas em primeiro, geralmente é para fazer ênfase. Então aqui, quando ele coloca Theos em Logos, ele não está identificando o Logos com o Pai. Ou seja, o Logos não é o Pai aqui. O Logos aqui, a palavra, ela era Deus em que sentido? No sentido de natureza. Porque Theos aqui, ele não é mais identidade. Entende? Ele fala de natureza, já que o termo Theos em si, ele é um termo que ele está ligado à natureza de um ser. Então, quando fala Deus, a gente pensa em quê? Em um ser que tem poder, né? Que pode fazer alguma coisa e tal. Então, quando ele fala Theos em Logos, ele está falando o quê? Que esse Logos ele tinha natureza divina. A natureza desse Logos era divina. Só que o inviável, quando você traduz um Deus, você desconsidera a leitura do próprio texto e desconsidera os dois versículos seguintes. Por quê? Porque, primeiro, o texto está falando do princípio, certo? Está falando que este Logos estava com Deus no princípio, versículo 2, e no versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por meio desse Logos. Agora vamos voltar para o capítulo 1 de Gênesis e vamos observar a criação. Como foi que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo falando. Haja luz e houve luz. Faça isso e acontecia. Faça aquilo e acontecia. Ou seja, Deus ele ia falando. Era a sua palavra criadora que estava formando tudo. Então Deus ele emitia a palavra e as coisas existiam. Então Jesus, esse Logos aqui, ele não estava na criação, ele não era distinto do Pai. Ele estava no Pai, ele era a palavra do Pai. Tudo era uma unidade ali. Então como que ele era um Deus se ele estava no Pai e ele participava da natureza do Pai? Porque para ele ser um Deus, ele tinha que ser distinto, né? O Pai está aqui e ele ao lado do Pai. Aí faria mais sentido. Não é o caso. Ele ainda era a palavra criadora do Pai. Ele estava ainda na mente do Pai.
Ele ainda estava no Pai. Ele era a palavra criadora do próprio Deus. Quando você pega lá, né, o Salmos 33, versículo 6, diz que Deus criou tudo por meio da sua palavra. E quando nós olhamos a criação, Deus ele cria falando. Não tinha um ser pessoal distinto do Pai ao lado dele. Ainda. Ele ainda estava no Pai. Ele se divide do Pai, ele se separa do Pai quando ele encarna, que aí ele assume uma forma corpórea, ele ganha um corpo físico, e aí ele fica distinto do Pai, só que submisso ao Pai, porque ele é a palavra do próprio Pai. Entende? Então, quando nós analisamos a mente do escritor, ao que ele estava falando, ele fala da criação, e Deus criou todas as coisas com sua palavra, falando. Por isso que ele é distinto do Pai, porque Deus aqui está sendo identificado e o Logos não. Ele está falando da natureza desse Logos. Então esse é um dos problemas de se traduzir um Deus, porque não tinha um Deus, tudo era uma unidade ali. Então quando ele diz o verbo era Deus, ou a palavra era Deus, ele está falando da natureza dessa palavra. Assim como Deus ele é pleno, a palavra ela também tem que ser da mesma natureza, porque ela estava em Deus. E aquilo que está em Deus não pode ser diferente de Deus em natureza. Então esse é o ponto. Então a tradução um Deus, por esse aspecto, ela é inviável. Aí eu vou trazer aqui alguns comentários, né, para vocês verem aí como que os eruditos eles tratam, né, acerca disso. Então vamos ver. Aqui eu tenho alguns comentários, né, que eu peguei aqui de um livro que eu tenho aqui. Olha só como eles falam. Dr. Julius Mantei comenta: uma chocante falha de tradução. Nenhuma pessoa com conhecimento razoável iria traduzir João 1:1. O verbo era um Deus. Veja o que Mantei diz. Nenhuma pessoa com conhecimento razoável, quer dizer, nem precisa ser um expert, né? Conhecimento razoável iria traduzir João 1:1. O verbo era um Deus. Bruce Metzger, né, de Princeton, que era professor de linguagem do Novo Testamento e literatura, ele diz: erro de tradução, errôneo, pernicioso, criticável. Se as testemunhas de Jeová levam essa tradução a sério, então elas são politeístas. Dr. Charles Feinberg, né, da Califórnia, ele diz: eu posso assegurar a vocês que a interpretação a qual as testemunhas de Jeová dão em João 1:1 não é aceita por nenhum honrado conhecedor do grego. Cara, essa parte aqui, quando ele diz, né, que não é aceita ali por nenhum honrado conhecedor do grego, isso é uma questão interessante, porque de fato, né, eu nunca vi um cara que ele é considerado, que ele é acadêmico e que ele tenha apoio acadêmico fazer isso aqui. Eu nunca vi. Aí outro comentando diz, opa, perdão, eu errei aqui. Cadê, meu Deus? Cadê? Bom, aqui nós temos Samuel Mikolasky, né? Ele diz: é monstruoso traduzir a frase para o verbo era um Deus. Johnson, o Dr. Johnson da Universidade do Estado da Califórnia, essa parte aqui é interessante, por quê? Porque ele não era trinitário, né? Ele fala assim: não há qualquer justificação para traduzir teós em logos para o verbo era um Deus. Não há um paralelo sintático com Atos 28:6, onde há uma declaração em discurso indireto e João 1:1 é direto. Eu não sou cristão, muito menos trinitariano, né? Então ele traz esse comentário aí. Dr. William Barclay, né, de Gosglom, ele diz o seguinte: a deliberada distorção da verdade por esta seita é observada na sua tradução do Novo Mundo, ou do Novo Testamento, né? João 1:1 é traduzido e o verbo era um Deus, a qual é uma tradução gramaticalmente impossível. Olha o que Barclay diz, né? Gramaticalmente impossível. É altamente claro que uma seita que traduz o Novo Testamento assim é intelectualmente
desonesta. Eugene Nida, né, que inclusive Eugene Nida, ele é um dos autores dessa obra aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Eugene Nida, né? Ele e Johann Luz, né? Olha o que ele diz. Ele é chefe do departamento de traduções da American Bible Sociedade. Ele fala assim: com respeito a João 1:1, há, é claro, uma absoluta confusão, porque a tradução do Novo Mundo foi aparentemente feita por pessoas que não levam a sério a sintaxe do grego. Então veja que ele diz que é uma tradução feita aparentemente por pessoas que não levam a sério a sintaxe do grego. Aí continuando, James Boyer diz, né? Nunca ouvi falar, nem li sobre algum erudito em grego que concordasse com a interpretação desse versículo de João 1:1, né? Conforme insistida pelas testemunhas de Jeová. Nunca encontrei um membro das testemunhas de Jeová que tivesse qualquer conhecimento da língua grega. Cara, isso aqui foi meio pesado, hein? Nunca encontrei um membro das testemunhas de Jeová que tivesse qualquer conhecimento da língua grega. Caramba, pesado. Walter Martins, Dr. Walter Martins diz: a tradução um Deus ao invés de Deus é errônea e não tem apoio em nenhuma boa erudição do grego, antiga ou contemporânea, e é uma tradução rejeitada por todos os reconhecidos eruditos da língua grega, muitos dos quais nem mesmo são cristãos, e dos quais não se pode afirmar honestamente serem preconceituosos a favor da versão sustentada pelos ortodoxos. F. Bruce, né, da Universidade de Manchester, Inglaterra, diz: os gramáticos amadores arianos fazem muito alarde da omissão do artigo na oração e a palavra era Deus. Esse tipo de omissão é comum com nomes numa construção predicativa. Um Deus seria totalmente indefensável. O falecido Barclay e o Dr. Bruce são geralmente considerados os principais eruditos em grego da Grã-Bretanha. Ambos publicaram traduções do Novo Testamento. Continuando, Zerike, na sua gramática de grego do Novo Testamento, sobre João 1:1, ele vai falar aqui, né, que o predicado comumente se refere não a um indivíduo ou indivíduos como tais, mas à classe que o sujeito pertence. A natureza ou qualidade predicada do sujeito, e o verbo era Deus, que atribui à palavra a natureza divina. Olha só que coisa interessante. Eu comentei exatamente isso. O predicado, ele não vai trabalhar a ideia da identidade do indivíduo. Ah, esse indivíduo é o pai. Não. Ele trabalha a natureza, a classe que esse sujeito pertence. Então, se esse verbo ele estava no princípio com Deus, e aí diz que ele era Deus, e ele, nesse contexto, ele é a palavra do próprio Deus, então a natureza não pode ser distinta. Se não é distinta, não pode ser um Deus. Porque aí, para você falar um Deus, você tem que ter uma natureza diferente daquele outro que você está ligado. Então esse é um problema. Então o predicado, ele atesta o que? A qualidade do sujeito. Ele vai trabalhar naquele escopo, né? Então esse é outro problema para a tradução um Deus. Ernest Cowell, da Universidade de Chicago, diz: o nominativo definido num predicativo tem um artigo quando segue o verbo, não tem um artigo quando precede o verbo. Essa declaração não pode ser considerada como estranha num prólogo do Evangelho que alcança o seu clímax na confissão de Tomé, Senhor meu e Deus meu, de João 20 e 28. O Philip Harner, da Faculdade de Heidelberg, né, acho que é assim, né? O verbo precedendo um predicativo anartro provavelmente implica que o Logos era um Deus ou um ser divino de algum modo, pertencendo à categoria geral de Theos, mas ainda assim um ser distinto de Hotheos. Deixa eu tirar aqui a minha imagem, né? Na forma que João realmente usa, a palavra Theos é colocada num princípio para ênfase. Assim
excluindo a tradução um Deus. Não sou eu que estou falando, tá? É Philip Harner. Ele vai dizer que a forma como João coloca aqui, ó, que ele coloca Theos na frente, né, em primeiro lugar, para dar ênfase. Então, se ele está dando ênfase à natureza desse Logos, então não pode ser um Deus. Porque como é que ele está colocando ênfase em algo que é um, entende? Então, se ele está falando da natureza do ser, não é um Deus, não pode ser um Deus. Isso não sou eu, tá? É o Philip Harner. Continuando, né? Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, um grande erudito do Novo Testamento, inclusive ele estudou, né, com Daniel Wallace. Ele é PhD pelo seminário de Dallas. Eu acho que ele morreu, acho que foi 2016, né? Eu não estou lembrado bem. Ele diz o seguinte na sua obra, inclusive eu tenho essa obra. Olha o que ele diz, ó. Ele diz assim: aqui, digno de nota é o fato que, numa construção predicativa, ou seja, na qual o sujeito recebe uma característica, o predicativo do sujeito não precisa estar acompanhado de artigo para ser definido. Neste sentido, o predicativo Theos em João 1:1 deve ser entendido como uma palavra qualificadora de Logos, impedindo a tradução um Deus feita pela sociedade Torre de Vigia. Veja que esse comentário, né, de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele bate exatamente com o que Philip Harner falou, né, que aqui ele vai trazer aqui, né, ele vai dizer aqui que a palavra Theos é colocada no princípio para ênfase, assim excluindo a tradução um Deus. E aqui ele diz que o Logos era um Deus ou um ser divino de algum modo, pertencendo à categoria geral de Theos, mas ainda assim um ser distinto de Theos. Então quer dizer, o Logos ele pertence à categoria do Pai, mas ele é distinto do Pai, mas a categoria é a mesma. Por isso que a tradução um Deus ela é inviável, porque ele fala da natureza desse Logos. Então, esse aqui é um outro problema que temos aí na tradução do Novo Mundo e todas as outras, né, que vão falar sobre isso. O pessoal aí, né, geralmente eles citam, mas tem outras traduções, né, que falam sobre isso, que a tradução que o cópita, que não sei o que. Meu irmão, não interessa a tradução. Uma tradução que repete um erro de outra não faz com que um erro repetido várias vezes se torne verdade. Então vocês podem citar aí umas 500.000 traduções, não importa. Se aquela tradução ela é inviável contextualmente, gramaticalmente e todos os outros fatores, teologicamente, se ela é inviável, não adianta citar tradução. O ponto é o que o texto grego está falando. E eu concordo com a TNM, mas essa aqui, a palavra era Deus. Então, eu concordo sim com a tradução do Novo Mundo, né? Mas a verdinha aqui, essa aqui sim, tá? As outras já começaram ali a escapar. Beleza, pessoal? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e até lá.